Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Melquisedeque, o Rei de Justiça. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será: quem era Melquisedeque? Em segundo lugar, vamos falar sobre lições do caráter de Melquisedeque. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Melquisedeque representou literalmente o sacerdócio superior de Cristo, perfeito e eterno. Nesta presente lição, estudaremos sobre os acontecimentos antecedentes ao encontro de Melquisedeque e Abraão, com importantes lições espirituais, o significado deste encontro, as virtudes do caráter de Melquisedeque e o sacerdócio eterno e superior de Cristo. Quem era Melquisedeque? Acontecimentos que antecedem o encontro de Abraão com Melquisedeque. O primeiro acontecimento é que Abrão, pois até então o seu nome ainda não tinha sido mudado para Abraão, volta para Canaã e se separa de Ló, seu sobrinho. Abrão volta para Canaã e se fixa na cidade de Betel. E como os pastos não eram suficientes para os gados de Abrão e Ló, houve contenda entre os servos deles. Então Abrão pede para Ló escolher o lado da terra que ele queria se fixar. E por conseguinte, Abrão iria para o outro lado. Ló escolheu então as campinas do Jordão, ficando Abrão com a terra árida de Canaã. Gênesis capítulo 13, versículos 1 ao 13 diz o seguinte: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Em seguida, o outro acontecimento é que Deus promete a terra de Canaã a Abrão e sua descendência. Deus fala com Abrão e promete que a descendência de Abrão seria incomensurável e que lhes daria toda a terra de Canaã. Abrão vai para Hebrom, habitando nos carvalhais de Manre,
e ali edifica um altar ao Senhor. Disse o Senhor, Gênesis capítulo 13, versículos 14 ao 18. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Em seguida a este acontecimento, nós temos então a grande guerra de 4 reis contra 5 reis. 5 reis: Bera de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semebe, rei de Zeboim, e o rei de Zoar foram à guerra contra 4 reis: Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Eleazar, Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, depois de servirem por 12 anos a estes reis, sob o comando de Quedorlaomer. Porém, foram derrotados no campo de batalha. Isto está registrado em Gênesis capítulo 14, versículos 1 ao 11, que diz o seguinte: sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semebe, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém ao 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé, Quiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta, passaram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. No acontecimento seguinte ocorre a prisão de Ló. A coligação dos 4 reis, sob o comando de Quedorlaomer, venceram a guerra contra os 5 reis rebelados e prenderam Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, apossando-se também de todos os seus bens. Então Abrão toma conhecimento do cativeiro de Ló e, com 318 guerreiros nascidos em sua casa, livra Ló das mãos de Quedorlaomer, rei de Elão, bem como seus bens, as mulheres e todo o povo. Gênesis 14, 12 ao 17. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este havia junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner,
os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E, repartidos contra eles de noite, eles e seus homens, e feriu-os, e os perseguiu até Obar, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomê e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. A rejeição do acontecimento seguinte é a rejeição de Abrão em realizar aliança com o rei de Sodoma. Bera, rei de Sodoma, que também fora libertado por Abrão das mãos de Quedorlaomê, rei de Elão, faz uma proposta indecente ao patriarca que consistia em dar-lhe todos os despojos, bem materiais, dos 4 reis derrotados pelos 318 guerreiros de Abrão, e em troca, Bera, rei de Sodoma, ficaria com as pessoas que normalmente se tornavam escravos e tributários de seus conquistadores. Ou seja, o rei de Sodoma ampliaria os seus súditos e, por consequência, suas riquezas, através dos tributos e impostos destas pessoas, que superavam em muito aos valores monetários dos bens. Abrão rejeita efetivar uma aliança oferecida pelo rei ímpio de Sodoma e disse-lhe que a sua única fonte de bênçãos e de prosperidade era o Senhor, de modo que, se ele aceitasse a oferta do rei de Sodoma, o rei diria que enriqueceu a Abrão, tirando esta glória do Senhor. Gênesis 14, 21 ao 24 diz assim a palavra do Senhor. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dai-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Anê, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Aqui nós vemos que o rei de Sodoma teve um encontro com Abrão no vale de Savé e fez uma proposta a Abrão, dizendo que entregaria a Abrão todos os bens conquistados dos 4 reis, e em troca Abrão entregaria todas as pessoas ao rei. Por trás desta proposta, o rei estava apenas a dizer, ou com a intenção de ter as pessoas nas suas mãos, para que elas se tornassem escravas e, ao mesmo tempo, tributassem ao rei dinheiro de impostos, de tributos, para que o rei se enriquecesse cada vez mais. E estes tributos e impostos eram muito mais valiosos do que os bens que ele estava a, vamos dizer assim, entregar a Abrão. Abrão, com discernimento em seu espírito, coloca que a única fonte de bênçãos dele é o Senhor, nosso Deus. E por isso ele rejeitava integralmente esta proposta e colocava a posição de que quem poderia ou quem abençoa
o estava a lhe abençoar, sempre seria o Deus Todo-Poderoso que está nos céus. E colocou ainda para o rei de Sodoma que ele não receberia os bens, porque senão depois este mesmo rei ímpio diria que enriqueceu Abrão. E aí está uma condição onde hoje muitos trocam as bênçãos advindas dos céus por bens materiais, terrenos, oferecidos aí pelos ímpios. E este fato, este encontro de Abrão com o rei de Sodoma nos ensina que nós só devemos esperar bênçãos e prosperidade das mãos do Senhor. Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque, que quer dizer meu rei é justo, se apresentou a Abrão logo após a guerra dos 4 reis contra 5, como um misterioso rei de uma cidade conhecida como Salém, mais tarde cognominada Jerusalém, e como sacerdote também do Deus Altíssimo. Gênesis 14, versículos 18, a parte A. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ocasião da bênção de Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, se encontra com Abrão e abençoa-o, prefigurando neste encontro importantes revelações espirituais para Abrão e sua descendência. Gênesis 14, 18 a 20 diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dai-me as pessoas, aliás, até o 20, que diz assim: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. O que nós, então, agora vamos contemplar é que após o encontro de Abrão com o rei de Sodoma, Bera, agora ele vai ter, na sequência, um encontro com Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo. E este encontro traz ensinamentos completamente diferentes do primeiro, que estava imbuído de engano, de maldição. E agora não, o encontro com o rei Melquisedeque, rei de Salém, era bênçãos para Abraão. E como nós lemos no texto, neste contexto, nós podemos agora mencionar as seguintes bênçãos espirituais reveladas. Em primeiro lugar, Melquisedeque entregou a Abrão o pão e o vinho. A entrega do pão e do vinho de Melquisedeque para Abrão prefigurou o corpo, pão e o sangue de Cristo, o suco da uva, que seriam dados em sacrifício para a remissão dos pecados dos homens. Jesus estabeleceu através da ceia do Senhor a ordenança de que comêssemos do pão, representando o seu corpo dilacerado na cruz, e que tomássemos do suco da uva, representando o seu sangue derramado na cruz, para lembrarmos do sacrifício dele na cruz do Calvário, numa nova aliança para o perdão dos pecados dos homens e, por conseguinte, a salvação da humanidade. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 26, versículos 26 ao 30,
Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Em segundo lugar, no contexto do encontro de Abrão com Melquisedeque, a segunda bênção espiritual foi a instituição do sacerdócio eterno de Cristo. O título dado ao rei Melquisedeque como sacerdote do Altíssimo prefigura simbolicamente Cristo como sendo o nosso sumo sacerdote. E isto está escrito na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículos 11 ao 15, que diz o seguinte: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Terceira bênção espiritual. Deus é a nossa única fonte de bênçãos e prosperidade. O Senhor Jesus é a nossa única fonte de bênçãos, pois é Ele que nos concede prosperidade, saúde, vida espiritual plena. Somente dele podemos receber as bênçãos do céu. Na terceira carta de João, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Terceira carta de João, versículos 1 ao 4. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aqui o apóstolo João faz votos sinceros de prosperidade material do amigo Gaio, do amado Gaio, bem como na saúde, bem como na sua vida espiritual. Portanto, aí, três vertentes de prosperidade: a material, a saúde e a espiritual. A quarta bênção espiritual, advinda deste encontro de Melquisedeque com Abrão, foi que somente Deus deve ser adorado. Abrão, reconhecendo no rei Melquisedeque como a representatividade do próprio Deus diante dele, revelada em Cristo, adora-o com extrema gratidão no coração e disponibiliza
parte de seus bens para Melquisedeque, sendo aí neste ponto da história estabelecida o dízimo como forma de gratidão e adoração ao Senhor, independente de lei ou preceitos normativos. Êxodo, capítulo de número 20, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 20, versículos 1 ao 3. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos para o item 2 da lição e compreendemos agora as lições do caráter de Melquisedeque. Os registros bíblicos apresentam pelo menos 3 virtudes do caráter de Melquisedeque, a saber: em primeiro lugar, os nomes próprios hebraicos dados às pessoas refletem, de certa forma, as qualidades e virtudes de caráter desejáveis pelos pais aos filhos. Melquisedeque, sem genealogia, não tinha pai nem mãe, tem ou não era conhecido, tem em seu nome o significado de rei de justiça ou meu rei é justo, tipificando este personagem como uma pessoa justa. Um homem justo é aquele que faz o que é certo, segundo os preceitos divinos, praticando sempre a justiça. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos de número 6, e depois do 10 ao 11, diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Versículos 10 a 11 diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Melquisedeque é cognominado como rei de Salém, que também tem como significado rei de paz, tipificando Melquisedeque como uma pessoa de caráter manso e pacificador, ou seja, que promove sempre a paz e o bem-estar social e espiritual das pessoas. Mateus capítulo 5, versículos 5 e 9 diz o seguinte: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como terceira característica ou virtude do caráter de Melquisedeque é que sacerdote do Deus Altíssimo é um outro título dado a Melquisedeque na Bíblia Sagrada, que o coloca como uma pessoa santa e pura em seu caráter, um homem limpo de coração. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Item 3 da lição, segundo a ordem de Melquisedeque. Considerando os aspectos teológicos desta repentina aparição de Melquisedeque a Abrão, se conclui que este rei prefigurava uma cristofania, ou seja, Melquisedeque era uma prefiguração simbólica do rei e sacerdote eterno Jesus Cristo. Esta conclusão é confirmada em outros textos da Bíblia, conforme mencionaremos a seguir. O rei Davi, em clara profecia, indicou que o Messias viria da ordem de Melquisedeque,
como um sacerdote eterno. O livro de Salmos, no Salmo 117, ou melhor, no Salmo de número 110, no versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Portanto, aí, o reino e o sacerdócio do Messias, prefigurado na ordem de Melquisedeque. Como segundo ponto que confirma a ordem de Melquisedeque, Melquisedeque tipificou a Cristo como um rei de justiça, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, como com um sacerdócio perpétuo. Carta aos Hebreus, do capítulo de número 7, versículos 1 ao 5, diz assim, 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abrão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O sacerdócio, em terceiro lugar, o sacerdócio de Melquisedeque, na pessoa de Jesus Cristo, é um sacerdócio superior a qualquer outro sacerdócio humano, até mesmo o sacerdócio de Arão. Hebreus capítulo 7, versículos 4 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, aqueles de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Outra passagem que denota esta condição do sacerdócio de Melquisedeque na pessoa de Jesus Cristo, como um sacerdócio superior a qualquer outro sacerdócio humano, é o que está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículos de número 5 ao 10, que diz assim: assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz:
tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem não podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Como quarto e último ponto que confirma a Melquisedeque como uma prefiguração simbólica de Cristo, é que o sacerdócio de Melquisedeque na pessoa de Jesus Cristo nunca terá fim. É um sacerdócio perfeito. E é através deste sacerdócio que chegamos a Deus, sendo também de superior aliança. Hebreus capítulo 7, versículos de número 11 ao 19, diz assim a palavra de Deus. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado, segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Hebreus capítulo 6, versículos 13 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Concluindo a nossa aula de hoje, a história do encontro do rei sacerdote Melquisedeque com Abrão aponta para a representatividade que somente em Jesus Cristo, o Rei Eterno, nosso Salvador e Senhor, é que temos o privilégio de se chegar a Deus e sermos abençoados, assumindo a condição e estado de autênticos cristãos com um ilibado caráter. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo o louvor para sempre. Amém. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus.
Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.